Agora a gente vai falar então de termoelétrica, tem uma infinidade de tipos de termoelétricas, tá? Eu vou falar de cada uma delas, as vantagens e as desvantagens. Então, começando por como funciona uma termoelétrica, tá? Uma termoelétrica, ela é uma fonte de energia na sua maior parte não renovável, tirando quando ela é a biomassa, tá? As outras são fontes não renováveis de energia. E o funcionamento dela é praticamente igual de uma usina hidrelétrica, tá? Da mesma forma que a usina hidrelétrica ela movimenta uma turbina usando a energia da água, a termoelétrica ela faz a mesma coisa, só que ela usa o vapor da água, tá? Então você tem uma caldeira, essa caldeira ela é aquecida, né? Lá dentro tem água, a água evapora, sobe, passa pela turbina, a turbina gira o gerador e gera energia elétrica. O que vai mudar é o combustível que a gente usa para fazer essa água aquecer e a usina funcionar, tá? E aí a gente vai ter grandes diferenças desde custo a impacto ambiental. As vantagens dela é que você não precisa de grandes espaços para poder instalar ela, tá? Então, qualquer lugarzinho, né, países de pequenos que não tem grandes espaços territoriais, conseguem instalar uma. Elas são baratas e elas dão pouca manutenção. E então, em países mais pobres, né, países mais carentes, ela é uma fonte muito usada. E elas podem ser de 5 tipos. Elas podem ser movidas a gás, a óleo, a biomassa, a carvão e a material radioativo, ok? Então a primeira que a gente vai falar é uma usina a gás. A usina a gás, ela não é renovável, tá? O gás é o gás natural que se usa e ele foi gerado durante a decomposição de material orgânico durante milhões de anos. Ele é encontrado junto com as reservas de petróleo. As maiores reservas que a gente tem estão na Rússia, no Irã, no Catar e na Arábia Saudita. Então, utiliza-se o gás para chama, né? E quais são os principais problemas? Tudo que a gente tem queima tem geração de gás poluente, tá? Então, a queima do gás, ele gera uma quantidade expressiva de gases poluentes na atmosfera. São gases que vão agravar o efeito estufa. E aí é importante você lembrar que o efeito estufa, ele é importante e necessário para a vida na Terra, tá? Então, o que é o efeito estufa? É uma camada que a gente tem, né, em volta da Terra. E essa camada, a radiação solar entra, bate, ao invés dela sair, ela fica presa aqui. E é isso que é um dos fatores para manter o ambiente quentinho e manter a vida na Terra. Só que se essa camada fica muito grossa, entra muita radiação, né? Entra muita radiação, não, entra o normal, né? Entra o normal de radiação, só que sai muito pouco. E aí começa a ficar muita radiação presa dentro da, né, nessa redoma que o efeito estufa gera. Engasguei. Ai, socorro. E aí a temperatura da Terra sobe muito. E aí a gente tem uma série de problemas. Derrete geleira, a gente passa calor. E por aí vai. Todo mundo já sabe o que o efeito estufa faz. Só tem que lembrar que ele é essencial para a vida. Quais são os problemas que uma usina a gás pode ter? Você pode ter vazamento de gás. E aí, quando você tem vazamento de gás, você pode ter explosão, tá? Ou envenenamento. Porque você inala o gás e às vezes o gás a maior parte dos gases, eles são colocado cheirinho neles, na maior parte das vezes desagradável, para ser detectável o vazamento, porque senão você não percebe, você inala o gás, ele é inodor, você inala, e aí quando você vê, você não vê, você tá morto, tá? Mas é bem raro acontecer, tá? E é uma fonte esgotável de energia, ok? A usina a óleo, ela queima óleo diesel para funcionar as caldeiras, tá? E é pouquíssimo usado de uma forma geral no mundo. Os principais problemas dela são os mesmos da usina de gás natural. Queima lá o combustível, o óleo diesel. O óleo diesel lança um monte de poluente na atmosfera. Agora a gente vai falar a usina a carvão. A usina termoelétrica a carvão, aí o negócio complica, tá? O carvão, ele é um combustível fóssil, ele é junto lá com o petróleo, com o gás natural, ele é gerado também pela decomposição de material orgânico ao longo de milhões e milhões de anos. As principais reservas de carvão são na China, nos Estados Unidos e na Rússia. E a China, ela não só é a principal produtora de carvão, como ela é a principal consumidora de carvão, né?
E aí o negócio pega. Quais são os problemas de uma usina que usa combustível a carvão? Para a gente obter carvão, a gente tem que fazer um processo de mineração. Então tem que abrir uma mina, cavar, escavocar e remover ele, tá? Minas são perigosas de uma forma geral, mas as chinesas são imbatíveis. Eles têm um total de zero zelo com a vida do próximo, tá? Eles trabalham em condições muito insalubres e os acidentes em minas chinesas são muito comuns, muito, e morre assim de penca, desde explosão a afogamento porque chove e aí alaga a mina por alguma razão, uma série de problema, tá? Então minas são muito perigosas, inclusive, e as chinesas são as mais perigosas do mundo. E quais são os impactos ambientais de uma usina a carvão? Ela é a fonte mais suja existente de todas. A termoelétrica a carvão é a mais suja, porque para extrair o carvão você precisa cavocar um monte para abrir uma mina. Então só aí você já lançou um monte de combustível queimado na atmosfera. Depois disso, o material que é extraído da mina e que ele não é aproveitado, então é tipo assim, né? Não vai ser só carvão, vai ser um monte de tranqueira junto. Ele tem que ser descartado numa barragem de rejeito. E se você tem uma memória boa, você vai lembrar de barragem de rejeito, você vai lembrar de Mariana e Brumadinho. Mariana e Brumadinho, as minas lá, elas não eram para extrair carvão, eles extraíam outros minerais. Só que mineração sempre tem barragem de rejeito e se as barragens não são bem feitas, bem fiscalizadas, isso gera um desastre ambiental, tá? Então essa aqui é uma foto de Brumadinho antes e depois da tragédia, tá? Juntas, Mariana e Brumadinho mataram 300 pessoas e ninguém fez nada até hoje, não é mesmo? Fora o que jogou de lama em rio, contaminou o rio com metal pesado. Toda essa lama que é feita na barragem de rejeito para guardar o que não foi utilizado ali da extração de mineral, ela é tóxica, ela tem metal pesado. E aí isso foi jogado tudo no rio. Então, apesar de não ser a barragem de rejeito que eu tô falando aqui, que é Mariana e Brumadinho, elas não terem a mesma função elas não terem a mesma função, não. Elas não serem da extração de carvão igual são as outras, mas é uma barragem de rejeito normal. Mal condicionada é um desastre pronto. Um outro problema ambiental muito grave é que as minas de carvão, a queima do carvão, ela é muito prejudicial pro ambiente, tá? Durante a queima do carvão, você libera enxofre para a atmosfera. E esse enxofre ele vai gerar chuva ácida. A chuva ácida é uma chuva quando o pH da água não está mais neutro, por conta dos gases que estão presentes durante a formação da chuva. E aí ela destrói, né? Queima pintura de carro, destrói monumento, mas isso é de menos. O principal problema é que chove ácido no rio. E aí você desestabiliza o pH do rio, mata a fauna e a flora do lugar, tá? Usina a carvão é ótimo para isso. E a qualidade do ar fica sofrível quando você tem usina a carvão. A China, eu não sei quantos por cento é, mas a maior parte da fonte de energia dela é de usina a carvão. E ela não se contém para construir, ela constrói muitas. A qualidade do ar na China, no geral, é sofrível. Essa foto aqui que eu vou botar em algum lugar é de uma exposição sobre o corpo humano, que eles dissecam o corpo e aplicam uma resina para conservar, é muito legal. E eu fui nela. E quando eu fui, o guia virou e falou assim, se a gente sabia a nacionalidade dessa pessoa. E aí a gente ficou olhando e falou que não. E aí ele falou que era chinês e se tinha como a gente saber, sem ser pelo olho. E a gente ficou tipo assim, não sei como. Esse pulmão preto que vocês estão vendo na foto não é das reações químicas dos conservantes para conservar o corpo. É preto de poluição. As pessoas na China, elas têm problemas respiratórios, assim, ó, a rodo, tá? Porque a qualidade do ar é muito ruim por conta da queima de carvão. Então, de todo mundo, de todas as usinas, a de carvão é a pior, ok? Usina biomassa. A biomassa é a única fonte de energia renovável dentre as fontes citadas.
tá? Eu ainda não citei a nuclear, mas é que a nuclear vou fazer um vídeo separadinho, tá? O que é biomassa? A biomassa é basicamente qualquer coisa orgânica que você consegue queimar, tá? Mas em geral as fontes principais são a lenha, o bagaço da cana, folha de papel, folha de papel foi ótimo. Folha de árvore, papel e papelão, tá? Então a biomassa, ela é considerada renovável, tá? Mesmo havendo a queima. Por quê? Você tá, na verdade, o que acontece? Quando você queima, por exemplo, folha de árvore, madeira, lenha, você está devolvendo para a atmosfera CO2, tá? E as plantas, durante o crescimento delas, vão absorver esse CO2, tá? Por conta do processo de fotossíntese. Então, o balanço energético ali fica ok. Apesar de você estar queimando, as plantas, quando elas crescem, elas vão absorver na mesma proporção da que foi queimada, aproximadamente. Tá? Quais são os impactos ambientais? Desmatamento, tá? Se não for feito um manejo adequado nessa usina, acaba ocorrendo desmatamento para ter matéria-prima para ter a queima. Cultivo de cana-de-açúcar, ele é um dos principais vilões de queimadas e queimas no desmatamento. Então, se desmata áreas muito grandes para plantar cana-de-açúcar, e também se queima muito para extrair a cana, e aí o solo vai ficando pobre até um ponto que ele fica infértil por conta das queimadas, então isso é um problema muito sério. É isso, agora eu vou falar de usinas nucleares, mas eu vou fazer isso em outro vídeo, porque usina nuclear é um assunto muito longo, não tão longo nesse vídeo, ok? Mas se tiver dúvida, vocês deixam aí nos comentários que eu respondo, ok?